Olá, boa noite, estamos aqui para mais uma aula de História e hoje nós iremos abordar as questões que levaram o fim do Segundo Reinado, a crise que trouxe a crise do Segundo Reinado, né, a queda da monarquia. A primeira questão que nós vamos abordar é a questão religiosa. A questão religiosa, ela veio junto com a Constituição de 1824, aquela Constituição dos 4 poderes que Dom Pedro II detinha, o poder moderador. Então, nessa Constituição, Dom Pedro II tinha o direito ao beneplácito. O que é beneplácito, professora? Ele tinha o direito de aceitar ou vetar algumas questões da doutrina imposta pela Igreja Católica. E nós vamos ver que a Igreja Católica ela tem um documento chamado Bula Syllabius Erroreum. Preste atenção nesse nome, Bula Syllabius Erroreum. Esse documento, feito pelo Papa, pela Igreja Católica, ela vai proibir o maçom de frequentar a Igreja Católica. Quem é maçom não pode frequentar a Igreja Católica. Tá? E aí, como tudo passa pela mão do imperador, ele vai ficar sabendo desse documento e vai vetar essa questão que a Igreja Católica está impondo. E esse veto do imperador vai trazer uma insatisfação entre o Papa e Dom Pedro II. Tá? Ele vai falar que não vai aceitar e vamos ter essa indisposição. Só que o problema ele não fica por aí. O problema ele vai piorar quando 2 bispos, Dom Buarque e Dom Macedo de Belém de Olinda, literalmente expulsam os maçons da igreja. Dom Pedro II vai ficar sabendo, manda prender os 2 bispos e condena a serviço forçado. A população, o problema que estava entre o Papa e Dom Pedro II agora passa a atingir também a população, né, católica, os fiéis da Igreja Católica e os outros cargos, né, as outras pessoas que possuíam cargos na igreja. E aí nós vamos ter a primeira disposição e a primeira questão. Prestem atenção que é muito cobrado no vestibular, é essa questão religiosa. A segunda questão e não menos importante, que nós vamos abordar aqui, é a questão militar. O que foi a questão militar? A questão militar foi a seguinte: o Brasil ele foi para a Guerra do Paraguai contra Solano Lopes e ele volta vitorioso. O exército volta vitorioso da Guerra do Paraguai. Só que o exército ele esperava um reconhecimento da monarquia. Eles esperavam que Dom Pedro II fosse reconhecer os feitos do exército, né? Afinal de contas, eles foram lá, lutaram, muitos morreram, muitas famílias perderam seus entes queridos. E esse exército que voltou vitorioso do Paraguai esperava um reconhecimento da monarquia. Só que esse reconhecimento ele não aconteceu, né? E os militares começaram a ficar insatisfeitos também, né? E começaram a falar demais, começaram a colocar a boca no trombone. E aí o Dom Pedro II fica sabendo, pede Deodoro da Fonseca, que era um marechal, patente alta, para estar castigando, né, esses militares. Só que o Deodoro da Fonseca se recusa e Dom Pedro questiona com ele que ele é patente mais alta, o que ele está fazendo ali, que ele não está resolvendo as questões. E aí, ele, por conta própria, Dom Pedro II começa a castigar esses militares, né? Podemos também citar aqui a questão que tinha militares se envolvendo com questão abolicionista, também, que era mais um fator que estava fazendo com que o exército fosse mal visto pela monarquia. Como, por exemplo, Sena Madureira, um militar que apoiava o movimento jangadeiro no Ceará, liderado pelo Dragão do Mar, tá? E aí, mais uma questão, né, manchando aí o exército, manchando os militares. Podemos também citar aqui as questões, a doutrina positivista está entrando, né,
dentro do exército, influenciando os militares. A doutrina positivista ela era contra a escravidão, ela era contra a monarquia, e os militares passaram a ter uma visão da monarquia como um atraso institucional e tecnológico, tá? E aí, mais à frente, vocês vão ver o que vai acontecer, né, com aquele golpe da proclamação da República, que foi feito, né, pelos militares, com o apoio de uma parte da oligarquia. Outro problema também que a gente pode citar, outra questão também, que faz parte eu costumo dizer nas minhas aulas presenciais, que as questões que envolveram a crise da monarquia pode ser considerada como um copo de água pingando. Não aconteceu de uma hora para outra, foram várias questõezinhas que começaram a trazer insatisfação. E aí o golpe foi inevitável, né, a proclamação da República. Vamos falar também sobre a questão republicana. Em 1870 é lançado o Manifesto Republicano no Brasil, no Rio de Janeiro. Uma dissidência, ou seja, uma parte do Partido Liberal decide romper, né, e formar o Partido Republicano defendendo a proclamação da República. E mais ainda, em 1873 acontece a fundação do Partido Republicano Paulista, vinculado aos cafeicultores. Gente, olha só, vamos dar uma pausa, vamos falar sobre esses cafeicultores. Esses cafeicultores de São Paulo são aqueles cafeicultores, barões do café, que não estava tendo cargo, né? Não tinha nenhum cargo político, que não tinha nenhum benefício no governo de Dom Pedro II e estavam insatisfeitos. Então, eles estavam procurando uma forma de ter voz política, de aumentar o seu poder. Então, esses cafeicultores estão vinculados a esse Partido Republicano Paulista. E nessa fundação, nessa reunião de fundação, contou com 100 barões de café. Essa fundação aconteceu na cidade de Itu, em São Paulo. Vamos falar também sobre, puxando um ganchinho, esses cafeicultores que fazem parte desse Partido Republicano, eles querem a proclamação da República, mas eles são contra a abolição da escravatura, tá? Mais à frente vocês vão ver, quando a gente falar sobre outra questão, aí a questão da abolição da escravatura, que vamos falar agora, né, que é a questão abolicionista. A questão abolicionista era o seguinte: a monarquia, ela praticamente a oligarquia, desculpa, professor, o que é a oligarquia? A oligarquia é o poder centrado na mão de poucos, né? Nesse caso, a oligarquia são os donos de terra, né? Os latifundiários, os produtores de café. Então, eles eram a oligarquia da época. Essa oligarquia mantinha a monarquia financeiramente. O café era o produto da época, né? Que movimentava a economia na época. Então, essa oligarquia, ela estava ainda, a parte dessa oligarquia ainda estava a favor do governo de Dom Pedro II, por conta que ele ainda não tinha abolido a escravatura, entendeu? Só que quando, em 13 de maio de 1888, quando acontece a abolição da escravatura, essa oligarquia ela passa a deixar Dom Pedro II de lado. Era o último pilar do governo de Dom Pedro II, que ainda estava sustentando a monarquia no poder, era essa questão, era essa oligarquia. E quando acontece a abolição da escravatura, eles passam a pensar o seguinte: até agora a única coisa que me prendia ao governo eram os meus bens ainda comigo, porque o escravo ele era considerado um bem, né, um objeto. E aí, quando ele vê esse objeto indo embora, ele não tem mais interesse nenhum na monarquia, porque eles não tinham, alguns deles não tinham cargo político, não influenciavam nas decisões políticas, e aí, para eles, não era interesse nenhum. E Dom Pedro II vai ver que os erros que aconteceu, né, vai tentar dar a volta por cima,
vai tentar implantar projetos, né, para beneficiar essa classe, só que aí o Congresso, o Senado não vai aceitar. Aí ele vai tentar fazer igual ele fez, vai tentar fechar, chamar novas eleições para poder fazer com que os seus projetos sejam aprovados pelo Senado, mas aí já não vai dar mais tempo, já foi. E o assunto é para a próxima aula, que é a questão do golpe, com o professor Tiago. Ele vai falar sobre o que levou o golpe, né? Que é feito pelos militares, está dentro dessa insatisfação aí dos militares. Vai falar sobre a República da Espada, né? Que teve um período de República da Espada e República Oligárquica. E eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem o vídeo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Estamos aí para tirar qualquer dúvida. Eu gostaria de indicar também 2 livros para vocês que estão pretendendo prestar vestibular, fazer concurso público, que vai cobrar essa questão sobre República Velha, sobre queda da monarquia. Nós temos o livro Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho. Ele retrata toda a ocasião, passo a passo, tudo o que aconteceu. Existe vertente que diz que a população que apoiou o golpe, e ele vem dizendo ao contrário, né, que a população ela olhava bestializada todo o movimento dos militares sem saber o que estava acontecendo. E também tem Brasil, uma história de Eduardo Bueno, também é um livro que trata toda essa questão da monarquia, da República Velha, e que vai ser de muita valia para vocês que estão fazendo, que vão prestar vestibular e que estão fazendo concurso público. Um beijo a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.